Solicito a vereadora secretária de Linha Vida de Novelar a proceder à chamada dos senhores vereadores. Antônio Ferreira da Rocha. Presente. Bartolomeu Ferreira Ribeiro. Presente. Brás Paulo José Júnior. Presente. Edmilda de Novelar. Presente. Francimar Rosa dos Santos. Presente. Francisco Carlos Fabiani. Presente. Tamara André dos Santos. Presente. João Batista Gonçalves. Presente. João Bosco de Castro Borges. José Carlos Presente. José Vicente da Silva Júnior. José Osmar de Castro. Presente. Lázaro Borges de Oliveira. Presente. Lindomar Francisco Tavares. Presente. Otaviano Marcos. Presente. Valdir Rosa Reis de Jesus. Presente. Vicente de Paula Souza. Presente. Senhor presidente, todos os vereadores presentes. Faz a pressa. Solicito, em nome de Deus, a vereadora regimental, declara aberta a reunião. Solicito a vereadora Edmilda que faça oração suplicando a presença de Deus para que acompanhe os trabalhos a serem desenvolvidos e que os demais vereadores e pessoas presentes o acompanhem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendereis o fogo do vosso reino. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Solicito a vereadora secretária proceder à leitura das correspondências enviadas à Câmara. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Otaviano Marques, tenho a honra de me dirigir à Vossa Excelência para encaminhar o projeto de lei número 102/2013, que autoriza o Poder Executivo a adquirir um terreno para a construção de um centro municipal de educação infantil no bairro São José Operário, para apreciação dessa igreja Casa Legislativa. Atenciosamente, pelo Lucas Rodrigues, prefeito municipal. Senhor presidente, tenho a honra de me dirigir à Vossa Excelência para solicitar a devolução do projeto de lei número 095, que autoriza a doação de terreno ao Estado de Minas Gerais. Atenciosamente, pelo Lucas Rodrigues. São essas correspondências. Nós teremos tribuna livre nessa tarde. Nós vamos convidar o vereador Francisco Carlos Becchiani para que possa usar a palavra. Depois nós teremos a presença também, já aqui em nosso plenário, do deputado federal José Alberto e também depois do vereador José Lucido. Nós teremos 10 minutos para funciones. Ótimo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, deputado federal José Alberto, é um prazer ter o senhor aqui na nossa reunião hoje, né? E agradeço também a compreensão tanto do senhor quanto do vereador José Lucido, que estavam inscritos para falar antes de mim,
mas eu, como já havia falado para o presidente, eu tenho uma celebração hoje da minha mãe em Brasília e preciso estar lá à noite. E já comunicar que, tão logo após eu termine a minha fala, eu já estou autorizado pelo presidente e eu irei me retirar. Senhores vereadores, senhoras, senhores, senhor deputado, nós aqui na Câmara temos discutido, e os membros da CUT, da comissão responsável dos assuntos de trânsito na nossa cidade, nós temos falado muito sobre municipalização do trânsito. E durante essa semana, isso me preocupou, porque eu fui uma das pessoas que elaborou a lei de municipalização do trânsito. Esse processo começou no ano de 2010, com a lei 6359 de 2010, em que o Denatran, para autorizar a municipalização do trânsito para Patos de Minas, ou seja, para que Patos de Minas se tornasse uma unidade autônoma no trânsito, ou seja, responsável pela fiscalização, responsável pela lavração de notificações e de multas e também responsável por esses recursos. Naquela ocasião, uma das exigências era que tivéssemos no nosso município uma JARI, uma Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Essa JARI foi criada, a JARI foi nomeada ainda no ano de 2010 pela portaria 3084, que tinha como titulares o senhor Kênio Ferreira, o senhor Wilson de Leles e o senhor João Batista Nogueira. E no dia 27 de janeiro de 2012, através do ofício 194, o Denatran comunicou oficialmente ao município que o trânsito, a partir daquele momento, então, era uma responsabilidade do município. Caberia agora ao município, então, nomear uma nova JARI e proceder ou à contratação dos agentes de trânsito ou à formalização de convênio com outras entidades. No caso específico do trânsito, a Polícia Militar. Abriu-se um concurso público, foram feitos não só para o agente de fiscalização de trânsito, mas também para outros cargos. Como era um ano eleitoral, parte daquele concurso foi homologado até o final de junho de 2012, ficando então o concurso de agente de trânsito para ser terminado. O concurso foi realizado em 6 etapas, nós fizemos até a 5ª etapa, faltando tão somente então o custo de formação desses agentes. E esses agentes têm procurado, não só a mim, mas a vários colegas vereadores, buscando informação e buscando até uma posição do executivo em relação à continuidade desse concurso público. Eram sempre informados pelo secretário que o concurso estava sob juros e que havia uma ordem judicial determinando a sua paralisação, o que não é verdade. Peguei todos os processos, tive o cuidado de pesquisar todas as ordens, não existe nenhuma ordem judicial determinando a paralisação do concurso público. Essa semana estive na Diretoria de Trânsito e Transporte, onde tive a grata satisfação de conversar por longo tempo com o senhor Osmar Divino, que, dos poucos acertos do senhor prefeito, nomeou uma pessoa séria, uma pessoa competente, uma pessoa de Patos, mas que passou grande parte da sua vida profissional fora daqui, e que hoje tem todas as condições, sobretudo políticas, para implantar aquilo que nós precisamos do trânsito na nossa cidade. Mas, infelizmente, o secretário de administração me informou que a administração ainda não sabe se vai continuar o concurso, se vai fazer o convênio, e ainda não tem uma decisão. E é lamentável que também naquela diretoria de trânsito, José Alberto, esse ano não entrou um único litro de tinta, um único parafuso para fazer uma placa de trânsito. Não temos material. Se os senhores perceberem, as placas da Zona Azul estão saindo da rua. Desnecessárias, porque não temos a Zona Azul, é um fato, mas estão saindo porque estão sendo reaproveitadas para fazer as placas de trânsito que a cidade precisa. Ou seja, 7 meses e nós não temos ainda absolutamente nenhum material necessário de trânsito. Fui informado também que não houve pedido. O próprio diretor me mostrou um pedido no dia 8 de janeiro, dirigido ao secretário de administração, solicitando essa providência. E até a presente data ainda não foi. Eu acho que nós não devemos tratar, e fiz uma reunião com os aprovados do concurso aqui
pedir a eles que nós não politizemos essa questão. É uma questão que é uma responsabilidade da cidade, do atual prefeito, de todos os vereadores, que nós devemos tratar isso de forma institucional, de forma apolítica, e todos nós nos unirmos para que possamos resolver esse problema. Implantar um projeto de trânsito na cidade é doído, vai mexer com o interesse de muitas pessoas. O senhor foi prefeito, sabe disso, deputado? Quando o senhor coloca um ponto de ônibus no lugar que necessita, aquela família nunca está satisfeita. Não é? Quando muda a mão de direção, ou quando muda um cargo de descarga na frente de um comércio, o comerciante sempre comparece à prefeitura para reclamar, para cuidar do seu interesse, que é interesse legítimo, mas que com isso vai doer e vai doer em alguém. Então, eu peço a todos os vereadores, especialmente aos vereadores que compõem a CUT, para que nós possamos tratar a questão do trânsito, possamos fazer ações junto ao Executivo para que ele dê continuidade ao concurso público que foi iniciado, que contrate a empresa e que nós possamos, então, fiscalizar o nosso trânsito. E ainda não estamos emitindo as nossas multas, mesmo através da Polícia Militar, porque não temos um software que custa R$8 mil por mês. R$8 mil. Desde janeiro nós estamos pedindo isso, para que nós possamos trabalhar essa multa, tratar essa multa ou essa notificação, enviá-la ao correio e um convênio do município com o correio, para que o infrator seja notificado. Então, até o momento, nós estamos vendo a inoperância do Executivo nisso. E nós precisamos, então, ajudá-lo nesse sentido, especialmente aos vereadores da múltipla, que conversei já em algumas ocasiões, em algumas situações, com o vereador Brás Paulo. Outro assunto também que nós tratamos aqui já por 2 vezes foi a questão do Vale Alimentação, que até comentei com o Duda agora mesmo, que ficaram 6 meses para fazer uma licitação, não fizeram, pediram autorização por 2 meses para pagar na folha de pagamento, a Câmara autorizou e naquela oportunidade eu disse, 2 meses não são suficientes para isso, não foram, pediram mais 1 mês. Informaram que havia licitação e que nessa licitação tinha recursos, o que também não é verdade. O edital nunca foi publicado. Eles estão fazendo termo de referência para preparar o edital. E como disse na última reunião, quando aprovamos mais uma vez, 1 mês não será suficiente. E o mês que vem, então, novamente nós deveremos aprovar. Sugeri ao seu secretário de administração que enviasse um projeto de lei à Câmara pedindo autorização para pagar na folha de pagamento, sem estabelecer data. E assim que se efetivar, assim que se concluir a licitação, simplesmente paga-se por cartão. Para evitarmos de estarmos aqui, todas as reuniões votando a mesma coisa, né, e ainda brinquei com ele. Vocês apanham porque querem. Né? Chegou a essa casa um projeto de lei que a professora Edmir leu, agora mesmo, e chegou agora para ser votado agora. E diz o projeto de lei que o prefeito quer autorização para adquirir um terreno nas mediações do bairro São José Operário. A Câmara não pode aprovar isso. A Câmara não pode votar isso. Porque isso está totalmente errado. Que terreno é esse? Qual é o número do registro desse terreno? Como que nós identificamos? Quem fez a avaliação do terreno? E o senhor prefeito, ao comprar terrenos, ele está impondo um ônus e um sacrifício muito grande ao proprietário, porque a alienação espontânea gera tributos, gera imposto para o proprietário, que muitas vezes está cedendo o seu terreno com o objetivo de ajudar a cidade, ao passo que ele tem à sua disposição o Instituto da Desapropriação, que não incide nenhum imposto para o proprietário, que não depende de autorização legislativa e ele faz por decreto. Chegou aos nossos gabinetes hoje, acredito que de todos os senhores, o projeto de desapropriação de áreas para fins de instalação de rede pluvial. Ora, se ele tem um Instituto da Desapropriação, por que pedir autorização para comprar? E como comprar um terreno nas mediações do bairro São José Operário? Nós precisamos saber que terreno é esse, aonde que é esse terreno, qual é o número do registro desse terreno, qual o valor da compra desse terreno. Aliás, a autorização que o artigo 17 da Lei de Licitações impõe é para quando o
município pretende vender um terreno. Para comprar terreno, ele não precisa de autorização. Tanto que ele desapropriou agora para a água pluvial, não tem problema. Ele desapropriou a Getúlio Vargas ali para fazer o alongamento, né, a junção daquelas ruas, e também não teve nenhum problema com isso. Mas quando é um frigorífico, desapropria e depois quer a nossa autorização. Então, esse projeto está tecnicamente errado, né? Eu acho que o senhor presidente deveria devolver ao prefeito e pedir que se faça as correções. Primeiro indicando, e aí o líder do prefeito pode indicar que ele não precisa disso, ele vai lá e desapropria o terreno. E toda vez que ele quiser essa autorização, ele tem que me dizer qual terreno é esse. E isso só faz através do número da matrícula no cartório de registro de imóveis. Bom, e finalmente, talvez o motivo que mais me fez estar aqui hoje é uma preocupação que eu estou com a politização das nossas instituições. E não é a politização boa, é a politicagem, é a politicalha que nós estamos levando na nossa cidade. As pessoas devem ser políticas, as pessoas devem cobrar a posição dos seus governantes, mas as nossas instituições não podem entrar nisso. Está no site da Prefeitura, é verdade que muito pouca gente lê, mas está no site da Prefeitura, no dia 26/7/2013, a notícia: a Câmara Municipal rejeita por 11-5 o projeto de lei complementar de ampliação da área urbana para a construção de milhares de moradias populares. Está ali o nosso sempre combativo, Paulinho Paiacã com seus cartazes, como aquelas pessoas que o secretário de Desenvolvimento Social trouxe, algumas até que recebem de deputados para espalharem cartazes, queremos casas, etc. A nossa responsabilidade é exatamente de cuidar de todas as pessoas, especialmente pessoas como o nosso amigo Paulinho Paiacã. É dele que nós precisamos cuidar mais, de sabermos e discutirmos as coisas, não que nós somos contra a construção de casa. Até porque não se discutiu nessa casa a construção de absolutamente nenhuma moradia, mas tão somente a expansão do perímetro urbano para encher os bolsos de alguns empresários e empreendedores, de Patos e de Uberlândia, que estiveram aqui, que não se incomodam e nunca se incomodaram com a nossa cidade. E diz a reportagem que Patos de Minas tem um déficit habitacional de mais de 8.000 moradias. Quem esteve na reunião, na audiência pública, pôde ver o gerente da Caixa Federal dizer que isso não é verdade. Dizer que para Patos de Minas nós temos 1.200 casas mais 50%, que chegaria a 1.800 casas. E que o déficit total é de 2.900 casas. Ainda, que na terça-feira a Câmara realizou uma audiência pública com a participação de representantes da Prefeitura. Mentira. Aliás, o vereador Bosco falou, aqueles servidores da Prefeitura ou secretários que estiveram aqui, estiveram como cidadãos. O Executivo não se inscreveu para falar, o Executivo não se posicionou e o Executivo não se pronunciou. Agora, a expectativa e a torcida de famílias de baixa renda que se enquadram no perfil é que a outra empresa que pretende também um empreendimento dessa natureza cumpra com os requisitos legais e possam construir as casas. E no final, deputado, eu gostaria de mostrar ao senhor que ele escreve: poderíamos ter 2 grandes construtoras edificando 4.000 moradias neste município, minimizando a demanda existente de casas próprias. E questiona: por que será que não teremos? Por que será que não teremos? Esse tipo de colocação no site oficial da Prefeitura Municipal de Patos de Minas leva as pessoas, especialmente aqueles que não conseguem entender isso, a fazer conjecturas, a pensar sobre vereadores, a ver qual é a posição. Mas na audiência pública que nós discutimos, nós não ouvimos uma única opinião favorável àquele empreendimento. Uma única, de órgãos apolíticos, CREA, Sinduscom, ASENGE, Polícia Militar, Conselho de Assistência Social, todos, à unanimidade, foram contrários. E ele inova agora, o ilustre cidadão que escreveu isso aqui, que foram contrários ao projeto
de ampliação da área urbana os seguintes vereadores. Qual é o primeiro nome? Meu. E tenho o maior orgulho de olhar no olho de cada um e dizer: o meu voto é sempre aberto e estão todos autorizados a divulgar. Como fez o vereador Lindomar no seu programa, como fez outros programas de rádio, todos podem divulgar meu voto. Todos vocês que frequentam a Câmara viram eu ser vaiados aqui por conta de projetos inconstitucional e eu defendendo o senhor prefeito. Não a pessoa do prefeito, mas a instituição município. E é com essa que nós temos que nos preocupar. E a questão da politização, Zé Alberto, não está só na prefeitura não. Infelizmente está na nossa casa também. E que me perdoe aqui os meus colegas, autores dos projetos que iremos votar hoje, esses projetos de lei autorizativos, em que nós estamos autorizando o prefeito a estabelecer determinadas políticas sem que ele tenha pedido essa autorização. Isso coloca a administração em xeque, coloca a população contra a administração, e isso é péssimo para a nossa cidade. Cada um pode ser político. Eu sou, o Lindomar é, o Valdir, cada um de nós aqui. E cada um de nós pode falar aquilo que acha que deve falar. Cada um de nós podemos e devemos cobrar dos nossos governantes, especialmente do nosso prefeito que está mais próximo, que ele cumpra as promessas que fez na campanha. Mas nós vamos cobrar nisso não através da Câmara Municipal. Porque a partir do dia que a Câmara Municipal, a instituição, se envolver na política, nós podemos fechar e podemos ir embora. Cada um deve assumir o seu papel, cada um deve assumir a sua responsabilidade. Como disse, eu já havia pedido e comunicado ao presidente que não estaria aqui hoje, e fiz questão de estar para falar isso. Sou contrário a todos os projetos autorizativos que saem dessa casa para o Executivo, sem que o Executivo tenha solicitado. Nós estaremos colocando o prefeito em xeque, e o prefeito estando em xeque, nós todos estaremos em xeque. A nossa cidade está em xeque. Aliás, a nossa cidade se curva toda hora diante de ameaças. É ameaça da UFO, 60 dias para resolver. E se não resolver, o que vocês vão fazer? Então vamos correr, vamos resolver, vamos fazer, vamos acudir. Os hospitais não trabalham, não atendem se não receber. Então vamos pagar. Esse tipo de ameaça coloca em xeque todos nós cidadãos paraenses, todos nós. E nós não podemos nos curvar diante disso. Hoje, Zé Alberto, pela manhã eu fui dar uma entrevista na rádio por ocasião ali da inauguração da Predileta, em que o senhor estava presente. E o repórter iniciou a entrevista assim: doutor, o senhor sabe que a SICA foi embora no governo Zé Alberto e que agora, por conta dos esforços da prefeita Béia, a Predileta está sendo inaugurada. Eu falei: isso é um equívoco seu. A SICA, a Unilever, a Predileta não vem para uma cidade por conta de prefeito. Ela pode até atender a solicitação de um prefeito para visitar a cidade e tentar se instalar ali. Mas ela vem para a cidade pela logística da cidade, pela estrutura da cidade, pelos fornecedores que tem da matéria-prima, mas, sobretudo, pelas pessoas da cidade, pela mão de obra que tem na cidade. Então nós precisamos de acabar com isso. Como também viu o doutor Arlindo Porto dando uma entrevista hoje cedo, dizendo que graças ao esforço do Pedro Lucas, o apoio do José Humberto e do doutor Eli, estava sendo inaugurado em Patos de Minas a Predileta. E nós sabemos que isso também não é uma verdade. Nós sabemos que a Predileta é um esforço da administração, que seja a Béia. Sabemos que o Zé Humberto deu a contribuição dele, sabemos que o doutor Eli deu a contribuição dele, mas esse é um esforço das autoridades, das lideranças da nossa cidade. E enquanto nós não tratarmos isso, nós deixaremos de fazer política e estaremos fazendo politicagem. Portanto, senhor presidente, e agora essa casa vai entrar numa sinuca de bico, como diz no popular. Porque o prefeito não sanciona as leis que ele considera inconstitucional e nem veta. Devolve para essa casa. E qual vai ser a nossa situação?
situação, então, quando essas leis retornarem aqui? Nós temos a obrigação de promulgá-las. E estamos enchendo o ordenamento jurídico municipal de leis inconstitucionais, de leis que não se prestam a absolutamente nada. Isso, com perdão e com a data máxima vênia a todos os colegas que apresentam esses projetos. Isso não é produtivo para a nossa cidade. Isso não é produtivo para a política da nossa cidade. Vamos ser políticos, vamos bater no prefeito, vamos elogiar o prefeito, vamos fazer o que nós temos que fazer, mas fora dessa casa. Não permita isso, senhor presidente. Não permita, sob pena de Patos de Minas, virar chacota. Sob pena de Patos de Minas, viver o que nós estamos vivendo hoje. Toda a nossa cidade está na mão do judiciário. É UPA, é UFA, é Ivan Borges, é Fátima Porto, tudo está na justiça. Tudo. Qual a necessidade de nós aqui, ó? Se tem juiz para decidir, se tem promotor para mandar, vamos deixar eles cuidar da gente. Eles não foram eleitos, essa responsabilidade é nossa e é nós que temos que assumir e nós que temos que fazer. Vamos cobrar do senhor prefeito que cumpra as promessas que fez. Sabemos que muitas mirabolantes até impossíveis de serem cumpridas, mas vamos fazer isso fora da Câmara, presidente. Não permita esse tipo de coisa. O meu sonho, já falei isso em outras reuniões, é que nós pudéssemos alterar a lei orgânica, alterar o nosso regimento e aquilo que for considerado inconstitucional pela assessoria jurídica, nem venha a plenário para ser votado. Porque senão nós enchemos de pessoas com cartazes, né? Queremos casa, queremos colo, queremos passe, queremos água, queremos esgoto, e os vereadores vão votar. Estamos aqui hoje novamente para votar um projeto que autoriza o prefeito a regulamentar a produção dos agentes comunitários de saúde. Gente, tomei 1 hora de vaia por conta disso aqui, porque fui contra. Hoje eu falei, eu preciso ir embora antes disso, porque senão vou tomar outra vaia. Porque tem que ser contra. Não pode votar, gente. Não vamos fazer isso com a nossa cidade. Não vamos politizar a nossa instituição, senhor presidente. Vamos travar discursos políticos, debates políticos, mas decisões institucionais, decisões que são sérias. Todos sabem que não votei e não apoiei o Pedro Lucas, mas o Pedro Lucas é o prefeito da cidade. E toda vez que nós o colocarmos em xeque, nossa cidade está em xeque também. Então, eu peço a todos os meus colegas, licença, desculpa por ter que sair, até porque, se permanecesse aqui, meu voto seria contrário em todos esses projetos, né? E amanhã, certamente, o site da Prefeitura vai publicar quem foi contra da água e quem foi contra da esgoto de graça, quem foi contra da paz escolar. Certamente, amanhã, nos programas de rádio, nós vamos ouvir os locutores dizendo: ontem os vereadores A, B e C votaram contra a taxa de esgoto. E vai jogar os vereadores na mão de cada um. Nós aqui com os cartazes, o senhor Paulo Baiano, eu acho até que devia pregar os cartazes que vêm à Câmara, deixar todos aqui guardados, para que os vereadores sempre tenham isso. É direito dele se manifestar? É. Mas é obrigação nossa proteger. Não só ele, mas a todos os cidadãos da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente, e eu peço licença, eu vou me retirar. Muito obrigado. Senhor presidente, só mais um instante. Tem 2 requerimentos que eu estou fazendo aqui. Um para convidar o diretor de trânsito e transporte a estar na próxima reunião, para que nós possamos discutir e conversar com ele sobre trânsito. E até o pessoal da CUTMA, viu, Brás, se quiser assinar o requerimento. E um outro pedindo a íntegra de um processo seletivo que foi feito na Secretaria de Desenvolvimento Social. Como diz o Bosquinho, nós temos um cheque em branco para o seu prefeito, para quem pudesse fazer as contratações, ele está usando. E agora eu acho que nós temos que saber para quem foi emitido esse cheque. Vereador, estou pedindo o processo seletivo e também todos os currículos das pessoas que colocaram ali. Até porque o resultado só tem nota máxima, deve estar até difícil de decidir. Muito obrigado. Ok, vereador, na hora certa, nós vamos colocar em votação, por favor, deixe com o assessor legislativo. Vou convidar agora o deputado federal José Humberto Soares para que possa fazer um balanço de atividades parlamentares realizadas na Câmara Federal.
todos os digníssimos membros do Poder Legislativo patense, os quais eu agradeço a oportunidade de estar nesse momento, nessa tribuna, nessa cidade que todos nós tanto amamos, né? Que é a nossa Patos de Minas, tendo a oportunidade de vir estabelecer esse diálogo, cumprindo a minha obrigação, que afinal de contas, se há uma cidade de Minas Gerais, estado pelo qual eu sou deputado federal, a qual, mais do que uma obrigação parlamentar, mas é uma satisfação, inclusive uma satisfação pelo lado emocional, de estar aqui em Patos de Minas e participar junto com vocês, vereadores, dos debates e da prestação de contas em relação às minhas atividades parlamentares. Eu quero, nesse tempo que nós temos, e para não ser cansativo, não vou ficar aqui desfiando todo o rosário de atividades que vocês, como vereadores, conhecem o trabalho legislativo, mas, em poucas palavras, no resumo, dizer que nesses 2 anos e meio que eu tenho tido a oportunidade, a honra, né, e, sobretudo, a responsabilidade de exercer o meu mandato, eu tenho procurado fazer como cada um de vocês faz aqui na Câmara. Como eu que cheguei a primeira vez ao Poder Legislativo, já na Câmara Federal, tendo tido a oportunidade antes de ter sido prefeito dessa cidade, o que de fato me ajuda sobremaneira na minha atividade, no exercício da minha responsabilidade. E, aliás, é essa experiência de ex-prefeito que tem me valido, porque na Câmara Federal, senhores, e nós vivemos um momento em que, às vezes, a sociedade, na sua até mais do que direito, o seu dever de se pronunciar sobre as responsabilidades, sobre a necessidade de aprimoramento do sistema de representação política, sobre a cobrança em torno dos governos em relação a tudo aquilo que é a obrigação de provimento dos governos em relação à população, e aí União, Estados e todos os municípios. Tudo isso que nos coloca, às vezes, até em xeque em relação à população que nos cola nesse momento. Eu acho que todos nós, inclusive, principalmente nós, que temos um mandato nas mãos, nós temos uma responsabilidade adicional nesse momento. E eu tenho procurado agir dessa forma, com os recursos que eu tenho e com as limitações que eu tenho. Lá na Câmara, eu vejo senhoras, senhores presentes, os quais cumprimento a cada um dos cidadãos aqui presentes, a imprensa, a todos os funcionários, colaboradores da Câmara. Existe naquele espaço democrático pessoas extraordinárias, profissionais de altíssimo nível, deputados às vezes de 30, 40 anos de mandato, os quais, quando eu chego e quando eu experimento nos relacionamentos, nos debates, quando eu vejo a sua capacidade de interlocução, de debater sobre assuntos diversos, sobre os assuntos de importância da nossa população, eu não posso deixar de dizer para vocês da minha admiração em relação ao trabalho de parlamentares que existem no Congresso Nacional. Essa não é, infelizmente, definitivamente, a imagem do Congresso perante a população brasileira. Não é a imagem que se grava na cabeça de cada um de nós, inclusive nós, que antes de sermos políticos, somos também cidadãos, em relação àquilo que fica da imagem, seja da Câmara, do Senado, seja das Assembleias Legislativas do Estado, ou mesmo dos legislativos municipais. Infelizmente, senhores, colegas parlamentares, nós não gozamos hoje de nenhum prestígio em relação ao nosso trabalho, ou prestígio que eu digo de reconhecimento da eficácia ou da eficiência daquilo que nós fazemos. Essa, infelizmente, é uma constatação que nós temos que fazer. Até para servir de embasamento para as decisões que nós tenhamos que tomar. Então, eu quero dizer para vocês que tem sido um privilégio. Primeiro, poder até ter a responsabilidade de, pela internet, pelos meios de comunicação, nas redes sociais, até ter tido a oportunidade de debates profundos com os cidadãos, que às vezes manifestando o seu momento de descontentamento, que nós temos que compreender, às vezes agindo até
por uma falta de conhecimento pleno no momento que nós vivemos, ou então dos detalhes daquilo sobre os quais as pessoas comuns, que não têm a obrigação de saberem tudo, mas que afinal de contas querem se manifestar, porque é para isso que existe a democracia. As pessoas às vezes falam, externando os sentimentos que afloram momentaneamente, e às vezes esse sentimento é de indignação, é de raiva, é de frustração, é de desesperança. E é nesse momento que nós temos que ter equilíbrio. Porque quando vem a desesperança, vem a afronta, vem as calúnias, vem inclusive os xingamentos e os desrespeitos que às vezes os excessos são cometidos nesse país. E eu tenho assistido dessa maneira, e eu tenho que dizer para vocês, acho que os vereadores não seria necessário pela sua experiência política, mas prestando contas à população de Patos aqui, dessa tribuna da Câmara, local privilegiado e ideal para isso, dizer a todos vocês que nem tudo aquilo que está no governo, na Câmara, nos governos, tem que ser jogado fora. Nem tudo que diz respeito à política é lixo. Pelo contrário. É na política, e apenas na política, que está a nossa oportunidade de alcançar. É na democracia e apenas nela, na preservação das instituições como as câmaras de vereadores, as assembleias, o Congresso Nacional, é a única forma de garantir o cumprimento das garantias e da vontade soberana do povo de qualquer nação. Fora isso, é ditadura. Fora isso, é a supremacia de uma visão única, individual, que por mais competente que seja, ela é individual. Ela não é plural, porque, meu Deus do céu, desde que eu fui levado a assumir a Prefeitura Municipal, sem antes ter tido nenhuma experiência política, presidente Otaviano Marques, talvez a maior lição que eu tenha aprendido, e naquele momento muito ajudado na experiência da minha vice-prefeita, a vereadora Edmê, nas nossas caminhadas em conjunto, uma das maiores lições das muitas que eu não aprendi, mas se houve uma que eu aprendi, é que a sociedade é formada por visões diversas, plurais, todas complexas, mas todas legítimas. E que cabe ao político tentar identificar aquilo que seja realmente bom para a sociedade como um todo, e não apenas para segmentos, para grupos, para os partidos. Mas que não há outra maneira de exercer essa democracia, a não ser através da diversificação, aliás, da formação de grupos, de partidos, porque assim se faz o sistema de representação. Pode até ser, senhoras e senhores, que nós estejamos num limiar de uma revolução no sistema de representação, que seja abolido, inclusive, a necessidade de um deputado federal que tenha que permanentemente estar em Brasília. De repente, se nós temos que mudar o modelo, vamos pegar um conselho de representantes de cada segmento e vamos fazer esse chamamento a miúde ou sempre que necessário, mas não permanentemente. Ou vamos utilizar melhor os meios de comunicação modernos que nós temos hoje, não importa, pode ser que nós tenhamos no momento de fazer algum tipo de mudança profunda no sistema de representação. E aí vai a visão de cada um. Mas não me parece que haja formas de levarmos as vontades, os pensamentos, as necessidades, os interesses de cada grupo da sociedade, seja por classe econômica, seja por interesses econômicos, geográficos, faixas etárias, sexo, qualquer tipo de grupo que se estabeleça, se não tiver um porta-voz. E quando se coloca em xeque tudo aquilo que se representa, corre-se o risco de nós estarmos então destruindo a instituição e não os indivíduos. E me parece que os erros estão em alguns indivíduos e não no sistema como um todo. O sistema tem erros, precisa ser aperfeiçoado, mas a questão que está sendo levada a tempo e que traz a cobrança da sociedade não
não é a questão das instituições, mas sim alguns comportamentos de cada um, e aí eu não quero aqui julgar, né, individuais no exercício das suas funções. E aí, o que vale é o voto. Ninguém está lá sem o voto. Todos que estão lá foram eleitos. E aí que está a beleza do sistema. Se não está bom, troca-se no voto. Certo. Tem muita coisa para ser consertada. Ainda há a prevalência do poder econômico. Essa é uma questão que precisa ser estudada. Ainda existem outras questões a serem debatidas no sistema eleitoral, no sistema político, no sistema de representação. E é sobre isso, então, fazendo esse preâmbulo, eu quero dizer para vocês, sem entrar no mérito, dizer do privilégio que tem sido viver esse momento no Congresso Nacional. Segundo, momento que nós vivemos a conjuntura econômica. Eu sou membro da Comissão de Finanças e Tributação, titular, desde o primeiro dia, aliás, desde o primeiro ano da minha participação no Parlamento. Tenho procurado manter a minha posição nessa comissão, até porque julgo que as experiências adquiridas é que nos leva à eficiência do nosso trabalho. E me julgo ainda um aprendiz no exercício do trabalho parlamentar. Mas a cada dia quero assegurar aos senhores, a toda a população, a todos, principalmente aqueles que votaram, que manifestaram o seu voto e a sua confiança através do voto, a minha candidatura. A cada dia, eu tenho tido a oportunidade nessa aprendizagem de estabelecer um pouquinho mais de espaço ou condição de desenvolver o meu trabalho. Em relação às participações no trabalho legislativo, não apenas na minha comissão, mas em comissões especiais, que são temporárias, e até já sendo chamados para algumas missões especiais em relação a algumas questões que não cabem aqui e não dá tempo da gente abordar. Mas isso tem trazido para mim uma satisfação pessoal no exercício das minhas funções que eu quero dividir com vocês. É lógico que, no que se refere, por exemplo, a recursos, e a população pede muito recurso, e há sempre muita dificuldade de se entender o papel do legislador. Às vezes, quando se cobra dos parlamentares muito mais, o levantamento ou a captação de recursos para resolver problemas pontuais na nossa sociedade, eu digo que esse também é um papel importante que eu tenho tentado desempenhar bem. E desses 15 milhões de emendas, que nem tudo é pago para cada parlamentar, desde que eu tomei posse, apenas um orçamento foi executado. Quero lembrar bem a vocês. 2011 era o meu primeiro mandato, eu não tinha emendas, porque o orçamento é feito no ano anterior. Então, até agora, nós estamos iniciando o segundo ano de execução orçamentária da minha participação. E como há um atraso nessa execução, de verdade mesmo, nós estamos ainda pagando restos a pagar de 2012, que é o primeiro ano onde eu tive a oportunidade de estabelecer as minhas emendas. E nesse período, cada ano eu já tive oportunidade também de, no ano passado, colocar emendas para esse ano, no valor de 15 milhões. A cada ano eu estabeleci um valor relativo entre 7,5 a 8 milhões para a parte de Minas. E que no exercício de 2012, mais de 5 milhões já está empenhado e pronto, e muito já liquidado para beneficiar o município de Patos de Minas. Dessas verbas, existem verbas para a construção de quadras, verbas para asfaltamento, verbas para aquisição de patrulhas rurais, agrícolas, verbas para a área social, inclusive a questão da saúde, aquisição de veículos, vans e ambulâncias, verbas para a educação, na aquisição de equipamentos pedagógicos para facilitar o trabalho dos professores. Então isso, professora Edmir, que a senhora que talvez me conheça no exercício da nossa participação em conjunto, sabe do que eu prezo em resultado, do que eu busco no meu esforço individual em resultado. E eu, em primeiro mandato, aliás, nesse primeiro ano de execução, me dá uma certa satisfação de dizer para vocês que os valores das liberações ou da execução orçamentária referente às minhas emendas é compatível e nada perde para nenhum deputado de 30 anos ou 40 anos de mandato presente naquele Congresso Nacional.
nessa parte aí, eu estou absolutamente satisfeito e tranquilo que eu tenho procurado exercer da melhor forma possível. Algumas questões até me traz uma satisfação especial. Semana atrasada eu estive no município de Tiros, entregando uma moto niveladora. Digo isso aqui em Patos de Minas, porque eu duvido que o outro deputado colocaria R$500 mil de recursos para um município de 7 mil habitantes, como Tiros, como emenda individual para a aquisição de uma moto niveladora, como eu tive a oportunidade de fazer, entregar e saber tanto que aquele equipamento é importante para a população da nossa vizinha cidade de Tiros. Cito isso como exemplo. Sobre a minha vinda aqui de forma geral, eu quero dizer aos senhores que tenho procurado me inteirar dos assuntos discutidos nessa casa legislativa. Sempre designo algum dos meus assessores para acompanhar as suas sessões. Acompanho nos boletins que me envia a assessoria de comunicação dessa casa. Há discussões em torno dos assuntos que são importantes para a parte de Minas. E não me julgo. Não me julgo no direito de estar me intrometendo na discussão, nos debates que são legítimos e fazem parte da forma como se estabelece a democracia e que, como acontece nas outras casas, também acontece aqui. Mas quero dizer para vocês que, vez por outra, eu fico muito tentado a dar para vocês alguma informação adicional sobre assuntos que aqui são discutidos, mas que tem algumas também questões que estão sendo levadas a efeito a nível federal e que consequências da legislação municipal ou mesmo das decisões dos gestores municipais. Então, eu trago também a essa casa, à mesa, a todos os vereadores, a cada gabinete, a disponibilidade do meu gabinete, o meu escritório regional, que aqui está instalado, na Rua Formiga 650, aqui representada pela doutora Marleide, que é minha assessora, o Juscelino, que aqui está também, o Luiz Eduardo Falcão, que são da minha equipe, à disposição dos senhores para que o exercício desse meu mandato, que é temporário, que é passageiro, que possa ser utilizado por essa cidade e por todas as outras, da melhor maneira possível, para que, de fato, essas oportunidades sejam aproveitadas. Sobre algumas questões, eu acho que eu deveria falar para vocês também. Como exemplo disso que eu estou citando aqui, outro dia eu tive a oportunidade de participar de uma reunião de prefeitos, num dos plenarinhos das comissões na Câmara. E vi que mesmo a Assembleia Legislativa fez uma caravana de discussões em relação à necessidade de financiamento da saúde. Vou citar esse assunto como exemplo. E aí, vi, mesmo na tribuna da Câmara Federal, diversos parlamentares, que às vezes, nas suas posições de lideranças partidárias, e eu cheguei como único membro hoje de um partido que só tem eu como representante na Câmara e, portanto, eu não tenho oportunidade de usar da tribuna como os líderes dos grandes partidos, no espaço que tem. Isso não me dá, talvez, e não dá a nenhum deputado em primeiro mandato a prerrogativa de fazer do seu mandato como uma forma de aparecer perante a mídia. Eu tive que aparecer porque o que vai a plenário na Câmara é apenas 10% das matérias que são discutidas naquela casa. 90% das matérias são aprovadas ou rejeitadas sem ir a plenário, e muito do que acontece em plenário é muitas vezes um teatro. E se alguém lá da assessoria dissesse assim: olha, parlamentar, a TV Câmara caiu o sinal da TV Câmara, saiu do ar, eu tenho certeza que as decisões seriam apressadas assim, muito. Mas é lógico, nós temos que prestar contas, nosso trabalho, a nossa função é política. E todos nós que estamos lá, às vezes nós sentimos uma ânsia tremenda de ter o direito de pegar o microfone e manifestar a nossa opinião, e às vezes não temos, naquele momento em que há uma audiência suficiente para que a sua voz ecoe, ou que apareça na grande mídia. A grande mídia não dá tratamento adequado às boas notícias, infelizmente. A
grande mídia não trata dos bons assuntos com a mesma velocidade com que dá as notícias ruins, por uma questão lógica, da lógica do funcionamento, infelizmente, da imprensa. Isso afeta ao trabalho de todos nós, inclusive, eu tenho certeza, do poder legislativo local, de todos os poderes constitucionais. Mas é uma questão com as quais nós temos que conviver, porque pior do que isso é não deixar a imprensa falar. Isso não há como se aceitar. Então, quando eu vejo alguém subir na tribuna e dizer, por exemplo, até como exemplo do que o ilustre parlamentar, vereador Flaviano, que me antecedeu nessa tribuna, citou agora há pouco, dizendo da necessidade de fazer política e não politicagem, eu vejo às vezes algum parlamentar na Câmara dizer: nós precisamos de 10% do PIB para a educação. E vejo os sindicatos da categoria encher as galerias com tambores, com apitos, e nós estamos lá nas comissões e nós temos que ficar lá trabalhando debaixo de bumbo, de apito, lá dentro da nossa orelha, porque é democrática, manifestação popular. E, no entanto, poucas às vezes nós temos condição de dizer aos professores que 10% do PIB para a educação é perigoso, é uma mentira. É uma promessa que nunca será cumprida, porque é impossível de ser cumprida. Uma responsabilidade, uma irresponsabilidade que é colocada e foi votada. E pasmem os senhores, aprovada no plenário, aliás, em comissões. Eu gosto de números. Aliás, na Câmara, me permitam os senhores dizer, eu levo uma desvantagem enorme. 2 dos meus assessores que estão aqui são ilustres advogados. Entre vocês também, nós temos aqui ilustres advogados. Os advogados levam vantagem no mistério, na atividade parlamentar. É da essência do legislador a questão da interpretação do texto, das leis. Eu sou um reles engenheiro. Engenheiro não foi doutrinado, não foi treinado, não recebeu os fundamentos dos professores para discussão de leis, mas sim para o trato dos cálculos matemáticos. Então eu levo uma grande desvantagem em relação a muitos dos meus colegas. Mas quando fala de números, de vez em quando, eu vejo cada absurdo ser dito, porque prometer 10% do PIB para a educação é um descalabro. Vou dar para vocês alguns números. O PIB brasileiro superou a marca dos 4 trilhões. 4 trilhões meio, por aí. Se nós estamos falando de PIB, nós não estamos falando apenas de receita do setor público. Nós estamos falando de produto interno bruto, que é a somatória de tudo que se produz e que está incluído o setor privado, o setor público, os governos, o setor da indústria, do comércio, da agricultura, da prestação de serviço, dos trabalhadores, dos empresários. Tudo que se produz no Brasil é o PIB. E que supera, hoje nós somos a 5ª economia mundial, e o PIB nosso cresceu extraordinariamente nos últimos anos. Hoje nós superamos a marca de 4 trilhões. 10% do PIB, portanto, seria 400 e tantos bilhões. Olha, senhores, o decreto da execução orçamentária, enviado pelo presidente Dilma, agora, recentemente, que vai servir de base, inclusive está servindo de base para o contingenciamento no cortes anunciados de gasto do orçamento, prevê uma receita anual em 2013 da ordem de 1 trilhão e 28 bilhões, 280 bilhões. Desse total, vocês vão tirar aí mais de 300 bilhões, que é exclusivamente de receita previdenciária. Portanto, de 1 trilhão e 280 bilhões da receita da União, 390 bilhões, se não me falha a memória, mais de 300 bilhões, é receita exclusiva da Previdência Social. Sobram o Tesouro Nacional e sobrará executado daquilo como está previsto pelo Secretaria de Tesouro Nacional e pela Receita Federal. 869 bilhões ao final de 2013. No final desse ano, tudo saindo da forma como se prevê, o Brasil, Tesouro Nacional
terá arrecadado 869 bilhões de reais. E alguém quer aprovar uma lei dizendo que 10% do PIB, mais de 400 bilhões, tem que ser aplicado exclusivamente na educação. Ou seja, 450 bilhões e 869 bilhões. Portanto, mais de 50% da receita a ser aplicado. Professor Vaz Paulo, o senhor que é professor, por mais que o senhor seja educador e sabe da necessidade de financiamento pela qualidade da educação que ainda nós não temos, mas como que nós vamos cumprir 60% da receita só na educação? Ah, pelo amor de Deus, é muita besteira que se diz. E andar em Minas Gerais toda, inclusive usando as tribunas da Câmara, pedindo abaixo assinado, em prol da lei de 10% do PIB para a educação, e todo mundo batendo pau. Depois estranha quando a educação, quando alguém vota contra uma bobagem dessa, e a população é levada a votar contra, como disse aqui o ilustre vereador que me antecedeu, dizendo das dificuldades do ser vereador, são as mesmas de ser deputado. Então, quero chamar a atenção para vocês nesse tipo de problema que existe. Aliás, esse ano, de janeiro a maio, o Brasil arrecadou 476 bilhões de reais, de janeiro a maio. Desse total, 83 bilhões foram distribuídos a estados e aos municípios de acordo com as transferências legais e constitucionais. É o FPM, é o FPE, é o programa da merenda escolar, somou-se tudo 83 bilhões dos 476. Sobraram 380 e poucos bilhões, professor. Ele reservou os 33 bilhões para superávit. Gastou-se então 354 bilhões de janeiro a maio desse ano. Desse valor de 354 bilhões, 140 bilhões foram gastos na Previdência. Sobraram então, dos 476, 250 bilhões. Desses 250 bilhões, a União gastou 80 bilhões com pessoal, cargos e folha do pessoal da ativa da União. Sobraram então 150 bilhões, professor Santana. Dos 476 bilhões arrecadados de janeiro a maio, sobrou-se para aplicação, para despesas discricionárias, para aplicações previstas nos programas do governo, 150 bilhões. Fora o que foi transferido do Estado e do município. Que aí também já tem, é preciso dizer, saúde e educação. Mas eu quero dar um número para vocês. Nesse período, nós gastamos 14 bilhões com despesas do FAT. Sabe o que é despesas do FAT? Abono e seguro-desemprego. 14 bilhões, quase 10% de tudo que se arrecadou. E no MEC, tudo que o ministro Luiz Mercadante teve para, na sua caneta, direcionar como despesa discricionária e que foi executada de janeiro a maio desse ano, somou um pouco mais de 11 bilhões. As despesas do FAT foram 14, e as despesas do MEC discricionárias, fora os repasses do FPE, fora os repasses da educação, né, estão lá nos 83 bilhões, despesas discricionárias, 11 bilhões de educação. Então, de fato, tem que se aprimorar. De fato, tem que se discutir. Mas não podemos prometer o impossível. Não há como fugir da matemática. E essa outra lembrança que eu gostaria de trazer para vocês. Sobre certas questões levantadas aqui pelo nobre vereador, do qual eu tenho absoluto respeito por todos que aqui se encontram, e acho que tenho procurado levar a minha vida com os erros e acertos que, na verdade, marcam a trajetória de todos nós, com as nossas limitações, nossas qualidades. Eu tenho procurado a minha vida pública e política, primeiro pela coerência, e segundo, pela capacidade de não alimentar o ódio. Se eu cheguei, depois de 3 derrotas seguidas, políticas, disputando cargos eletivos, ao mandato na Câmara, eu acredito que tenha sido em função desses 2 ou 3 fatores, além da perseverança.
que foi a coerência e a capacidade de não alimentar o ódio. Uma disputa, e a disputa partidária, ela é legítima, mas ela não pode impedir o diálogo posterior que é necessário para que o município, as instituições possam atingir os resultados que o povo cobra de nós hoje nas ruas. O povo quer de nós o quê? Qualidade na educação, qualidade na saúde. Isso não vai ser conseguido com discurso, isso não vai ser conseguido com demagogia, isso vai ser conseguido com competência, com decisões corretas, com gestão. Hoje eu vi a secretária Doroteia Werneck se manifestar hoje, dizendo: a vinda dessa indústria não é um fruto do nosso trabalho, porque cabe a nós apenas movimentar a estrada, mas a decisão de um investimento é sim da empresa privada. Portanto, ninguém pode dizer que a decisão de um investimento numa cidade, numa fábrica, assim como não é também a necessidade quando a fábrica também retira o investimento, como já aconteceu conosco com a SIGA. Mas por que às vezes alguém se sente na obrigação de dizer que fomos nós que trouxemos? É porque se não disser, o outro vai dizer. Ou pior do que isso, é porque esse alguém que disse isso já teve que sofrer ao revés de, durante seguidas campanhas políticas, ter que assistir alguém pegar, mandar, filmar o portão da Perdigão de Rio Verde, dizendo que esse fulano de tal tinha levado essa fábrica de Patos para outro lugar. São essas mesmas pessoas que agem dessa maneira, é que cobram coerência e posição partidária acima da demagogia na tribuna dessa Câmara. Eu não sou capaz de dizer aos senhores, e não conheço os empresários que estão por trás dos empreendimentos públicos para a construção de casas e moradias populares nessa cidade. Mas quero ter o direito de dizer para vocês, porque nunca peguei por omissão. Até hoje, Patos não fez as casas populares para a faixa 1, que o Brasil está comemorando em todos os lugares. Berlândia fez 25 mil delas. Para fazer essas casas, cruzou rio, cruzou a estrada, depois fez tudo. Mas primeiro chegou às casas. Porque há de se dizer, quem nasce primeiro é o ovo ou a galinha? Nós vamos ter que fazer uma escola antes de ter população? Ou primeiro nós damos casa para o povo, para depois que a justificativa para fazer a creche, o posto policial? E eu pergunto, é possível aproveitar a necessidade de você fazer e construir 2.900 e tantas casas, como estabelece o IBGE, o vereador tem razão. Estive há 10 dias atrás na Secretaria de Habitação do Ministério das Cidades e, de fato, o IBGE coloca como uma necessidade de quase cerca de 2.900 moradias populares. Não sei se o número está certo. Eu sei que existem pessoas que pagam 250, 300 reais de aluguel, que moram em cima do colo da sua mãe, ou da sogra, ou do sogro. Eu sei que essas pessoas precisam de casa pelas quais eles vão pagar 50, 60 reais por mês. Eu não quero saber se é o empresário A, o B ou o C, nem conheço. E não quero nem saber se um desses que tem endereço é algum de Patos de Minas que de repente desagrada alguém. Não interessa, porque sobre e atrás de todo empreendimento existe um empresário. Não há nenhum empreendimento sobre o qual não existe um empresário. Nós estamos escolhendo empresário aqui em Patos, por isso nós não fazemos casa. A necessidade de se fazer casa, por exemplo, no coração eucarístico, é diferente para quem vai morar. Ao se fazer 1000 casas no coração eucarístico, significa que lá não vai precisar de escola, não vai precisar de posto policial, não vai precisar de creche? Ou é só porque cruzou a estrada ali, que aliás é só um anel, que vai precisar e só lá precisa? E aliás, que critério é esse? Porque nenhum de nós, do nosso partido, no momento em que éramos oposição, viemos aqui defender a não aprovação da ampliação do perímetro urbano para abrigar a UFA, num local fora do perímetro urbano, que teve os seus limites ampliados para receber a UFA, ou então a CESPA, onde no próximo dia 16 se inaugurará o Instituto Tecnológico Federal, e que outro dia eu ouvi uma mãe dizer que não manda o filho para lá porque é longe.
E eu defendi dizendo que longe é lugar que não existe, longe é falta de atitude. Nós temos que buscar o desenvolvimento da nossa cidade. Se há que buscar, se está atravessar para ali, para não perder a posição de casa, tem que ser feita. Se é para lá, não me interessa quem que é o empresário, para onde que é. Agora dizer que não pode porque ali, porque está fora do perímetro urbano, pelo amor de Deus. Então, desculpa, nesse quesito aí, eu vou dizer para vocês o risco que nós corremos. Eu não sei até quando que nós vamos ter esse tipo de subsídio que hoje existe para a faixa 1, capaz de provocar a construção de tantas casas populares, subsidiadas inclusive com recursos do FGTS. Eu não sei, essa política ela vai perdurar para sempre? Até quando Patos de Minas vai cruzar os braços para a oportunidade de fazer as casas? Não. Me desculpem, senhores, eu com o maior respeito, eu respeito o voto daqueles que votaram contra. Acho até que o erro foi o governo municipal, outros poderes da oposição, que não soube trazer para vocês, para a Câmara, a comunicação ideal em relação aos pontos desse projeto. Eu acho que não foi bem discutido. E, portanto, eu posso, inclusive, estar errado no meu posicionamento, não vai aqui qualquer desrespeito à decisão de vocês. E se eu agora me desabafo, é porque olhando de longe, vendo um deputado federal eleito com votos de Patos, hoje prefeito de Uberaba, negociar com empreiteiras para fazer milhares de casas, e todas as rodovias lá já foram cruzadas. A UF em Uberlândia, ela não tem apenas um campus, ela tem vários. E não tem culpa nenhuma se é um processo judicial em relação àquela área, mas se nós temos que resolver aqui, quem sabe nós resolvemos de cá, para depois manter de lá também, porque é possível. É possível que a gente, recebendo do Estado, quem sabe, resolva o problema judicial e depois nós vamos ao MEC para pedir ao MEC a manutenção da construção de alguma coisa na área onde se iniciou, para que a UF também tenha aquela área e não apenas naquela, porque se nós esperarmos a decisão judicial, nós vamos perder a UF embaixo. Então, eu quero ter o direito de dizer isso para os senhores, porque eu não gosto de sofrer no mercado, pecar comissão. Agrada quem agradar, porque eu tenho a minha posição, e acho que a minha oposição tem que ser manifestada. Não me sinto contra a verdade. Se vocês tiverem argumentos para me convencer de que estou errado, eu saberei que está razão. Faço isso com muito respeito. Mas, como vereador que me antecedeu, falou que sobre certas questões de politicagem, eu não quis converter o mal da omissão sem dizer aquilo que realmente acho. Eu acho que os pesos e as medidas têm que ser os mesmos. Se nós estamos votando apenas uma ampliação da área urbana, nós já tivemos recentemente algumas outras mudanças no perímetro urbano, dos quais ninguém veio dizer que lá não tinha polícia, que lá vai dar acidente. Todos os vereadores votaram. Então, de repente, com todo respeito ao vereador Fabiano, é exatamente o contrário que pode estar ocorrendo. A especulação imobiliária aceita abrir o perímetro urbano para a instalação da universidade, lógico, mas alguém foi beneficiado. Pode, alguém vai ser beneficiado. Mas quando é para fazer em casa, não pode. Popular não pode. Aqui em Patos não pode. Pode fazer em todo lugar, mas aqui em Patos não tem jeito de fazer casa. Então, se vocês acharem que eu estou errado, porque de repente eu não estou sabendo de tudo. Mas eu acho que nós temos que ter muito cuidado, porque não é a escolha de empresários. Nós não podemos votar. Aliás, eu não conheço nenhum deles. Mas eu sei que atrás de todo empreendimento tem sempre um empresário. Sempre um empresário. Sem eles não acontece nada. Sem eles não aconteceria hoje a predileta. Sem eles não irá acontecer a construção de casas em paz. Se nós vamos escolher quem pode fazer casa em paz e quem não pode, então vamos ver esses que querem fazer, aonde construíram e como construíram,
antes de ficar batendo palma também. Eu não sei os terrenos que foram designados pelo outro empreendimento que está aí. Eu espero sinceramente que dê certo. Alguém já veio me dizer que eles estão ao lado da estação de tratamento de esgoto. Se estiver, é 1000 metros da ET que se pode construir, senão não tem licenciamento ambiental. Não sei se é verdade ou não. Não sei que área é essa. E tomara que não seja verdade, porque eu quero que essas casas sejam construídas. Não importa quem seja o empresário. Agora, se nós precisamos construir 3.000, é o limite, e nós não vamos fazer aquilo que está pronto, porque nós não podemos fazer uma ampliação de 50 áreas, eu não entendo, então, o que nós estamos fazendo aqui? Eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Desculpem a minha opinião para os senhores. Não quero me despedir com esse nível de embate, do debate que é sadio, que é salutar, mas sim com a manifestação do meu agradecimento, dos meus respeitos a essa Câmara, a todos os vereadores, o meu agradecimento pelo espaço e a minha disponibilidade para estar sempre, na medida do que eu possa, à disposição dos senhores para servi-los, para responder-los ou para trabalharmos em conjunto naquilo que foi importante para a nossa sociedade. Boa tarde a todos vocês, muito obrigado. Eu só queria, vocês já sabem, a Câmara naturalmente tem na sua assessoria, já deve ter levantado, mas saiu agora relatório do PNUD, do Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios. Eu estou com esse relatório aqui, eu sempre gosto muito de estatística. A gente tem que saber esses números. E a evolução que nós tivemos aí, sobretudo nos 20 anos, estão aqui colocadas nessa estatística, que leva em conta a questão da educação, da longevidade, que é a expectativa de vida, e da nível de renda dos cidadãos. É isso que forma o IDHM, chamado Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios. E nós temos um número para cada município. Em Patos de Minas, nesse número ficou entre do 100º ao 89ª posição. Nós estamos em 289. Como nós temos 5.565 municípios, nós estamos entre os 6% melhores municípios do Brasil. Mas, principalmente em relação à renda, que dobrou nos últimos 20 anos, a renda per capita, passou de 400 e tantos reais para mais de 800 reais, a renda per capita de Patos de Minas. E a longevidade, a expectativa de vida da nossa população passou de 68 anos para 76 anos, portanto aumentou 8 anos a expectativa de vida do patense em 20 anos. Eu acho que esses números mereceriam ser estudados pela assessoria da Câmara e pela Prefeitura Municipal para a formulação das suas políticas. Muito obrigado a todos vocês, boa tarde a todos. Obrigado, deputado. Senhores vereadores, nós temos agora o vereador José Lucídio, que irá falar sobre o tema da Semana Nacional da Família 2013, a transmissão e divulgação da fé cristã na família. Gostaria de cumprimentar aqui o nosso presidente, o vereador Rodrigo Marques, cumprimentar os demais colegas vereadores,
cumprimento os assessores dessa Casa Legislativa, assessores parlamentares presentes. De uma forma especial, gostaria de estar cumprimentando os meus assessores, Aline, Pedro, Giovanni Legislativo, fico meu cumprimento também, reconhecendo aí o trabalho de assessoramento que tem me acompanhado nesses primeiros meses, nas várias atividades do Legislativo e também em ações do Executivo que cabem a nossa participação, visa, por exemplo, das nossas conferências que a gente temos esse ano. A participação da minha assessoria também foi fundamental para que nós pudéssemos estar presentes nesses momentos. Sempre tendo, inclusive, a realização da Conferência de Ação Social, que aconteceu no dia de ontem, e esteve lá presente o Pedro Cunha, que é um dos meus assessores. Eu gostaria de cumprimentar também as pessoas que fazem parte do nosso plenário desta tarde, e de antemão, já falando da antecipação, nós estaríamos fazendo essa nossa fala na reunião do dia 8, mas como houve a antecipação, eu devo estar fazendo essa apresentação aqui hoje, devido à importância do momento que representa a Semana Nacional da Família. Inclusive faz parte do calendário de eventos oficiais do município. E diante desse momento que é proposto para a nossa comunidade, nós temos buscado, ano após ano, colocar essa reflexão no máximo de ambientes possíveis, por se tratar de uma matéria que acredito seja do interesse de todos, inclusive de todas as religiões, de todas as denominações religiosas, de todos os partidos políticos, de todas as administrações, que é a causa da família. Deixa eu aprender a operar esse instrumento aqui. A Semana Nacional da Família, ela foi instituída pela Comissão Pastoral pela Vida e da Família da CNBB. Ela acontece todo ano, com início no Dia dos Pais e encerra no domingo seguinte. Este ano será de 11 a 18 de agosto. Quanto ao tema, cada ano é proposto um tema para reflexão das várias instituições, dos vários organismos que fazem esse trabalho, sempre no sentido de resgatar, estar buscando uma reflexão sobre a família e a sua realidade na sociedade. Este ano é a transmissão e educação da fé cristã na família. Quando nós propomos essa reflexão aqui para a Câmara Municipal, nós lembramos das várias feiras que acontecem no Brasil afora. Nós temos feira do agronegócio em várias regiões do país, nós temos feira da indústria da confecção, temos feira da informática, e são momentos que os empresários dessas áreas procuram se atualizarem em termos das novas tecnologias, das novas formas de produção, para que possam tirar o melhor proveito do seu negócio. Nós temos aqui, muito nossa, a Festa Nacional do Milho, que para os empreendedores do agronegócio é o momento de atualizarem qual é a melhor semente, qual é o melhor equipamento, qual é a melhor técnica desenvolvida nos últimos tempos, para que o negócio possa produzir o melhor com o mínimo de gasto, com o mínimo de esforço. E a Semana Nacional da Família, o que é isso? O que representa esse momento para a sociedade brasileira de modo geral? Então é um momento de nós, cidadãos de todos os segmentos, estarmos pensando na família. O que ajuda a família no cumprimento da sua missão? O que atrapalha? O que nós, enquanto pessoas, enquanto pais de família, enquanto mães de família, enquanto agentes públicos ou não, podemos fazer para mudar a realidade, que às vezes é agressiva, às vezes dificulta o cumprimento da missão que a família tem a cumprir na nossa sociedade. Então é um momento para nós refletirmos e juntos buscarmos melhores esforços para superar aquilo que atrapalha a família na execução do cumprimento da sua missão na sociedade. E aí nós vamos colocar aqui algumas manifestações de pensadores que, pela história fora, vem fazendo a respeito da família. Uma delas, que a família é um dos bens mais preciosos da humanidade. E acredito que ninguém tenha dúvida disso. Porque, realmente, quando tudo dá errado na nossa vida, nós recorremos à família. Ela
lá que nós vamos encontrar o ombro para chorar, é lá que nós vamos encontrar o consolo. Fundamento da própria sociedade. Quando nós fazemos aí uma análise das várias instituições presentes e que compõem a nossa sociedade, nós não vamos encontrar nenhuma máquina que fabrica gente. Nós não vamos encontrar nenhuma chocadeira que produza gente. As pessoas, elas são geradas e são formadas no seio da família. Daí, a família como fundamento da própria sociedade. É lá que a pessoa é formada, é lá que ela é orientada para a sua vida, é lá que ela recebe ou não orientação para estar acertando mais na vida, na convivência com as pessoas, na condução dos seus sonhos, das suas realizações. Primeira escola de virtudes sociais. Nós aprendemos que o pai e a mãe são os primeiros educadores, os primeiros formadores da pessoa. A escola vem depois como complemento, vem como auxílio. E quando nós voltamos para a nossa sociedade, aí nós temos já talvez um dos primeiros pontos de atenção, a questão da educação. A maioria dos nossos filhos, a maioria dos filhos da nossa sociedade, eles têm essa continuidade na formação na escola pública. E aí, mais uma vez, cabe a nossa atenção, o nosso cuidado e um olhar diferenciado para essa área, que nós ainda percebemos muito carente na nossa sociedade, que ainda depende de muito esforço, de muito empenho e de políticas que de fato possam estar valorizando os profissionais da educação pública, que é onde a maioria da nossa sociedade é formada. A família é a base da sociedade e o lugar onde as pessoas aprendem pela primeira vez os valores que os guiarão durante toda a vida. Então, a fala talvez um dos maiores defensores da família nos últimos tempos, que é o Papa João Paulo II. É sabido que o ser humano no seio da família recebe as primeiras e fundamentais noções a respeito dos valores, do bem, da verdade, aprende a amar e ser amado, experimenta a liberdade e constrói sua personalidade. Na família é que se forma a pessoa. A família é a célula insubstituível da sociedade e da igreja. Já fala do Papa Emérito aí, o Bento XVI. Essa reflexão a gente costuma usar em vários momentos da nossa participação nas nossas comunidades de igreja, nas escolas e em outros segmentos, empresas onde nós somos convidados, porque para nós representam uma realidade e deixam um questionamento muito sério para todos nós. Fala que a sociedade, em suas instituições políticas, sociais, econômicas e culturais, não alcançará verdadeiro e autêntico progresso se não contar com a participação ativa dessa microestrutura social que é a família. A sociedade deverá contar de modo particular com a realização da missão educativa dessa pequena célula. Então, gente, quando nós iniciamos o nosso mandato, juntamente com a administração municipal, nós tivemos várias manifestações de instituições de assistência, principalmente a menor, a começar pela Casa das Meninas, Conselho Tutelar e várias outras instituições da nossa sociedade. O que diz para nós a necessidade de tantas instituições de assistência para menores? Onde está a origem desses problemas? Nós aprendemos lá com o Betinho, com o Infil e outros sociólogos da nossa sociedade que quando alguém está com fome, nós precisamos ajudar a eliminar a fome, ou seja, levar alimento para essa pessoa. E quando nós deparamos com uma realidade onde uma multidão de menores está sem assistência, aquela assistência necessária para a sua formação como pessoa, ou aquela assistência mínima que o ser humano requer, e que é necessário que essas instituições existam para dar a essas pessoas o alento necessário, dar para elas a acolhida necessária, isso aí deixa para nós, eu acredito que tem que ficar para nós, uma série de questionamentos. Por que nós chegamos a esse estágio? Quando a humanidade já avançou tanto, em termos de tecnologias, em termos de organização,
O que é que ainda falta para nós, cidadãos? Eu considero que todos que estão aqui são cidadãos de bens, para que a criança, ao nascer, tenha uma família, tenha uma estrutura para ser recebida, para ser acolhida com carinho, e tenha que ser acolhida por instituições que têm grandes méritos e são super necessárias nesse momento, mas nós precisamos, de fato, enquanto sociedade, estarmos repensando a qualidade da sociedade que nós temos, e nesse aspecto de uma forma muito particular. Gostaria de estar lembrando também que a Semana Nacional da Família, nós trabalhamos com ela em Patos de Minas desde 1993. E na nossa experiência no trabalho pela Diocese, que envolve vários municípios no entorno de Patos, nós deparamos com esse evento sendo oficializado no calendário de eventos dos municípios. E na ocasião era vereador o nosso companheiro, o presidente do PT de Patos, Altamir Fernandes. Nós propomos a ele que encaminhasse essa matéria, que fosse incluída também a Semana Nacional da Família, no calendário de eventos oficiais do município. E assim foi feito. Nós temos esse instrumento do Legislativo Municipal que nos dá condições de fazer um trabalho mais abrangente, mesmo que nós ainda tenhamos que melhorar muito a organização e realização da Semana Nacional da Família. Nós gostaríamos que ela chegasse em todos os ambientes, para que todas as pessoas pudessem dar uma parada nessa semana de 11 a 18 de agosto, para fazermos uma reflexão sobre tudo aquilo que diz respeito à família nos nossos dias. As suas dificuldades, os seus anseios, mas também as suas possibilidades de estar conseguindo superar os seus desafios, as suas dificuldades, os seus problemas, para que possa, de fato, estar cumprindo a sua missão na sociedade, principalmente quando diz respeito à formação do ser humano. Esse terceiro artigo é interessante para nós estarmos conhecendo um pouquinho mais e embasando as nossas ações. Fala que durante o evento, a ser coordenado pela Pastoral Familiar da Diocese Local, a Prefeitura de Patos de Minas adotará as providências necessárias à realização das atividades, juntamente com outras entidades da sociedade civil. Nós temos procurado, ano a ano, ter essa parceria e ter, realmente, uma participação do Executivo. A realização da Semana Nacional da Família visa o trabalho de conscientização, através de atividades que promovam a reflexão sobre a função social da família, sua realidade e a busca de novos caminhos para o bem da humanidade. Então essa é a nossa lei municipal. Bem, é uma breve apresentação do que é a Semana da Família, o que é a proposta da Semana da Família. E nós propomos também, já há alguns dias, solicitamos à presidência um espaço para realizarmos uma audiência pública sobre o tema da Semana Nacional da Família. Está marcado para terça-feira da próxima semana, dia 6 de agosto, às 19 horas, vai ser no Teatro Municipal. Reforço o convite aqui com todos os colegas vereadores, com os funcionários da casa e com todas as pessoas que estão aqui presentes. Vai ser um momento para nós estarmos fazendo essa reflexão de uma forma bem objetiva. Nós teremos lá algumas falas, teremos a fala do Dom Cláudio, teremos a fala do Paulo Henrique Denicola, que é o nosso promotor, e também do Dr. Tenório, que é juiz de direito. E após as falas, nós teremos a apresentação de uma proposta que vem sendo trabalhada já há algum tempo por várias entidades, por vários representantes de várias entidades da sociedade civil organizada, da Polícia Militar, de professores, de membros de paróquias, associações de bairro e outras instituições que chegaram a essa proposta que nós vamos estar apresentando. Aqui eu vou passar brevemente, mas é para que toda a casa possa ter conhecimento dessa proposta, que nós possamos, em matérias futuras, estarmos conduzindo as nossas votações também. Então, o programa Base Bem, que está sendo proposto, vem como resposta a uma grande preocupação com as várias formas de violência presentes em nossa sociedade, manifestada em conferências, fóruns e momentos de reflexão e avaliação. O programa Paz e Bem foi elaborado com o objetivo de trabalhar em nossos bairros e comunidades atividades voltadas para a promoção e valorização humana, através da orientação profissional, de manifestações culturais e da prática do esporte, resgatando, cultivando e potencializando valores presentes nas nossas comunidades, trabalhando com crianças, adolescentes, jovens e adultos. Ações simples, orientadas para o desenvolvimento de um ambiente de respeito e valorização da vida, de harmonia e paz.
Interessante que na apresentação dessa proposta, numa das nossas comunidades, um amigo nosso perguntou: por que paz e bem? É a saudação que os franciscanos normalmente fazem. Eu coloquei para ele: olha, paz e bem, porque eu acredito que é tudo aquilo que nós desejamos para a nossa vida, e para que nós possamos produzir, é necessário que nós tenhamos um ambiente de paz, de harmonia. E o bem é aquilo que nós precisamos desejar para todos os nossos irmãos e para nós também. Nós queremos que o bem aconteça na nossa vida, daquelas pessoas que estão à nossa volta e da sociedade de modo geral. Então, o que é a proposta? Ações voltadas para a promoção social, através de orientações para o trabalho, a secretária doméstica, o eletricista, o bombeiro, pedreiro, pintor e outras profissões, que uma boa parte estão indo no anonimato e não estão com carteira assinada, não estão fichadas numa empresa, mas estão presentes na nossa comunidade. Também ações do esporte, da cultura e no lazer. Onde isso deve acontecer? Nas quadras, nas praças, escolas, salões comunitários, campos de futebol, onde realmente a gente puder contar com essas estruturas. Quem vai organizar? Associações de bairro, conselhos de desenvolvimento comunitário, escolas, igreja e outras instituições presentes. Quando o mais breve possível, com organização e planejamento, para que tenha continuidade e produza bons frutos. Sem a questão do planejamento, a gente aprendeu que é fundamental para que as coisas funcionem. Então é necessário planejar para organizar. Quem deve apoiar? Todas as pessoas de bem, organizações da sociedade civil, autoridades, instituições e poder público. Lembramos a importância de se definir uma comissão organizadora por cada bairro ou região para a condução do programa, com apoio efetivo da igreja, da comunidade, que somarão esforços na busca de parcerias dos recursos necessários aos trabalhos. Quando na realização de ações paz e bem, voltadas para grande público, poderá ser explorado o serviço vaquinhas com venda de refrigerantes, água, além de outros gêneros alimentícios cujas rendas poderão ser revertidas a custeio dos projetos. O programa é composto por 4 eixos de ações, podendo ser desenvolvido em sua totalidade ou ser trabalhado, que seus operadores definidos. A possibilidade de parcerias com empresas, entidades do Sistema S, ou seja, SENAI, SENAC, SESC, organizações, faculdades, entre outros, que podem ajudar na implementação do programa. A participação das secretarias municipais visa auxiliar o programa, entre outros aspectos, na destinação de monitores para a orientação de algumas atividades. Aqui vai começar a apresentação dos 4 eixos. Eu vou falar de forma completa só o primeiro, porque em vários aspectos os outros eixos vão estar repetindo. Então, um dos eixos do programa é a promoção social através da arte e cultura. O que consiste esse eixo aí? Identificar, organizar e desenvolver, nos aspectos dos espaços existentes no bairro ou na região, manifestações culturais como dança, música, poesia, teatro, etc., podendo ser programadas apresentações ao público. Se nós formos nas nossas comunidades, nós vamos estar identificando várias manifestações culturais. E a ideia do programa é que esta comissão, por bairro ou região, faça uma lista dessas atividades, identifique os atores, faça um trabalho de organização dessas atividades, para que essas atividades, essas manifestações, possam estar sendo voltadas para o público daquela região, ou de até regiões maiores, como possibilidade de momentos de divertimento, como momentos de manifestação cultural sadios e de valorização do que existe de melhor na nossa cultura. Objetivo: oferecer entretenimento saudável através de atividades voltadas para a valorização das manifestações culturais presentes em cada bairro ou região da cidade, promovendo a integração da população. Nós colocamos bairro ou região, porque de repente vai ser só um bairro que vai estar organizado em torno da proposta. Mas podem juntar vários bairros e estar formando aí uma região onde o programa será executado. Público-alvo é uma atividade para toda a comunidade. A organização, a comissão de execução buscará a participação de outros grupos organizados do bairro ou da região, sendo escolas, igrejas, organizações não governamentais, etc. Como também obter recursos junto a empresas, comércio, a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Locais para realização, praças, quadras, salões, escolas, etc. As associações de bairro buscarão parcerias, definirão os recursos necessários, recurso humano, estrutural e material, datas de reuniões e calendário de atividades. Com o desenvolvimento da proposta, poderão ser organizadas aulas de música, teatro, etc. Quando das apresentações,
poderão organizar barracas para vender refrigerante, água, comida, conforme o costume da época. Essa proposta poderá estar integrada a outras do programa Paz e Bem. Como eu disse para vocês, a segunda é na área do esporte. E não vamos passar o eixo como um todo, porque algumas ações se repetem, mas é buscar, por bairro ou por região, os espaços que tem para a prática do esporte. E junto àquela organização proposta no início, até com a participação do poder público, das nossas escolas de educação física, está organizando atividade nesses espaços. Muitas das vezes a quadra, o campo de futebol, não está sendo usado para a sua função inicial, ou para aquilo que deveria ser. A função do poder público, em muitas situações da administração pública municipal, seria estar fazendo aí a recuperação de quadras e outros espaços de prática de esporte, para que a atividade desportiva pudesse ser de fato ser desenvolvida. E aí a necessidade de existir nesses espaços monitores organizados junto com a comunidade, para que essa prática de fato possa ser levada adiante. Então, o objetivo é promover a saúde e o desenvolvimento humano pela prática desportiva, a socialização e integração da população. E o público-alvo, preferencialmente crianças, adolescentes e jovens. Isso aí se repete, nós podemos passar para o próximo eixo. Promoção social através da qualificação profissional. Uma outra realidade das nossas comunidades é a presença dos autônomos. Tem lá a secretária doméstica, tem a babá, tem a diarista, a passadeira, como tem o encanador, o pedreiro e outros profissionais que são, de fato, autônomos. E, às vezes, deixa a desejar na qualidade da sua prestação de serviço por falta de orientação. Alguns é porque a primeira opção de trabalho foi aquela que ele executa. E aprendeu vendo alguém fazer, sem mais técnicas e uma orientação mais profissional para aquilo que pretende desenvolver. A ideia é ter também um cadastro por bairro ou região, e essas pessoas receberiam uma orientação a partir do Senai, do SESC, do próprio IBAN, da CDL, de instituições que seriam parceiras deste programa que está sendo proposto. Podemos passar para frente. Vamos lá para o quarto eixo do programa, que é o fim de semana da escola. Na nossa relação aí com professoras, diretoras e com a comunidade escolar de modo geral, na nossa caminhada nesses anos todos com a Semana da Família, nós ouvimos muitas manifestações. Em algumas situações, de algumas escolas, em algumas regiões da cidade, tem aí alguns alunos, graças a Deus não é em grande número, mas existe um número razoável, que a principal alimentação que eles recebem é aquela que recebem na escola. E final de semana, quando não tem aula, ou em feriados, essas crianças às vezes ficam sem uma das refeições básicas. Isso aí foi realmente uma constatação junto a várias escolas da nossa cidade. E a proposta é que estejamos organizando junto às comunidades atividades na escola para esses alunos no final de semana, onde pode ser feito reforço escolar, atividade lúdica ou outra atividade que possa estar funcionando para absorver o tempo e ajudar na formação desses meninos, e concluiria esse trabalho, essa atividade no final de semana com a alimentação. Então, sendo na parte da manhã, estaríamos oferecendo um almoço para essas crianças que vivem nessa situação. E aí, a necessidade de parcerias que são fundamentais para que esse programa possa estar funcionando. E nesse ponto, eu gostaria de estar colocando que a fundamentação para essas ações partiu de um seminário que foi realizado no Caiçaras em 2009, proposto pela Diocese de Patos de Minas, quando o tema era segurança pública. E ali foram identificadas as causas da violência, ou algumas das causas da violência presente na nossa sociedade. E é necessário promover ações para que estejam indo ao encontro dessas causas, para que elas sejam eliminadas, e assim nós estamos construindo um ambiente mais pacificado na nossa sociedade. Então, todas essas ações têm como objetivo estar trabalhando em cima dessas causas. Foi colocado lá que um dos motivos da violência é a ausência hoje de pai e de mãe no lar. Uma realidade presente na nossa sociedade, onde muitas das vezes sai o pai e a mãe para trabalhar e o filho fica na escola uma parte do dia e a outra parte do dia os pais não têm muito controle sobre isso. Então seriam necessárias atividades na comunidade, de uma forma organizada, para que essas crianças, para que esses adolescentes possam ter uma atividade saudável, para que o tempo dele possa ser absorvido e ele possa estar recebendo mais um passo na sua formação e na sua construção. O público-alvo dessa última
última ação, então está colocado ali alunos mais carentes e em algumas situações com os próprios familiares, conforme dados levantados pelas escolas. Essa aí é uma atividade que fundamentalmente precisa dessa parceria forte com as escolas dos nossos bairros, da nossa cidade. E a Associação de Bairro buscar parceria e definirão os recursos. Da mesma forma das outras ações. Vamos precisar de recurso humano, estrutura, de material e ter realmente uma organização com um calendário e qual atividade vai ser desenvolvida em cada ano. Bem, nós concluímos a apresentação da proposta com essa mensagem do Dom Helder Câmara, um dos grandes pensadores, um dos grandes pastores do nosso Senhor. Um sonho que se sonha só é só um sonho. Um sonho que se sonha junto se torna realidade. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, reforçar o convite para que possam estar participando das atividades que vão estar acontecendo nas nossas paróquias, nas 8 paróquias da cidade. De forma especial, nós vamos ter aí a audiência da próxima semana, que é uma atividade de preparação. Então, repito, na terça-feira próxima, às 19 horas, no Teatro Municipal, com a presença do Dom Cláudio, nosso bispo diocesano, Dr. Paulo Henrique de Nicole, Dr. Tenório, e logo após nós estaremos fazendo essa apresentação. E em vista desse programa, nós estamos movendo ações junto a algumas associações de bairro, em algumas regiões da cidade, já temos aí algumas identificadas com a causa e que querem iniciar o trabalho. Sabendo que para implantar o projeto, não tem que implantar os 4 eixos de uma vez só. Pode começar com um dos eixos e depois, à medida que o programa for sendo desenvolvido, nós vamos ampliando. E só para informar os senhores nessa casa, que esse programa já está protocolado e a nossa vontade é que ele se torne uma política pública do município de Patos de Minas, independente do governo que esteja lá, que ela possa ser desenvolvida. E para isso nós estamos empenhados e gostaríamos muito de contar também com a parceria de todos vocês. Agradeço aí a oportunidade e uma boa tarde para todos. Obrigado, vereador José Lucílio. E eu gostaria de consultar os vereadores se nós já poderíamos começar já os projetos, né? Ou querem tomar um cafezinho primeiro? Não, né? Vamos começar então. Proposições sem discussão. Pois não, vereador. Primeiramente, gostaria de cumprimentá-lo, o professor Edmei, os demais vereadores, meus senhores, meus senhores. O vereador Chico Braquiano deixou comigo para que encaminhasse um requerimento número 423 para que o mesmo fosse apreciado e votado nessa reunião de hoje. O segundo ponto, senhor presidente, é com relação ao projeto que está nessa casa, está na comissão com o relator Bartolomeu, usando do nosso regimento interno, o artigo 88, quando o projeto está em diligência, ter andamento suspenso, podendo ser dispensada esta requerimento de um vereador e aprovado em plenário de maioria simples. Como o projeto número 518 é muito simples, é uma questão só de adequação, eu achei que o mesmo entraria na reunião passada, em função de não ter nenhum problema de mérito, nem de conflito de pensamentos, já que é uma prática corriqueira dessa casa aprovar essas mudanças. Então, eu gostaria que o mesmo fosse apreciado hoje, devolvido à presidência, e fosse votado em 2 turnos, para que o mesmo não perdesse o tempo em função de algumas questões que são vários moradores do bairro, daquela área do Cristo, que precisam desse projeto ser aprovado. Você peça a comissão para passar, depois, vereador Bartolomeu, por favor. Eu tenho que colocar em votação o requerimento dele. Só colocar em votação o requerimento solicitando Senhor presidente, foi não. Boa tarde, senhor presidente, todos os colegas vereadores que estão presentes. O Bartolomeu pode nos confirmar, por gentileza, está nas mãos dele esse projeto. Falta um parecer do Compur a respeito do que foi feito esse pedido e que, lamentavelmente, ainda não chegou. Sabemos que realmente está demorando, já deveria ter chegado, mas falta esse parecer do Compur para que possa ser votado, que inclusive é uma prerrogativa que todo e qualquer tipo de mudança tenha a manifestação do Compur. Bom, que seja enviado na comissão, né? E a comissão, com certeza, vai dar o parecer. Certo? Vereador Bosco, primeiro. É só uma questão de encaminhamento, porque aqui no artigo 89, projeto em diligência terá o andamento suspenso, podendo ser dispensada esta
a requerimento de um vereador aprovado pelo plenário como ele simples. Então, se o Bosquinho colocou o requerimento e a Câmara aprovou que não precisa dessa diligência, nós devolvemos, eu como relator do projeto, vamos devolver. Por isso que eu estou te falando, tem que colocar o requerimento do vereador Bosco. Pois é, então vamos colocar em votação o requerimento do vereador João Bosco. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneça a comissão. Aprovado, vereador Bosco. Vamos agora, a CLJR, reunião dia 29 de julho. Foi não? Eu gostaria de pedir dispensa do... não, não. Suspender os trabalhos por 5 minutos, nós estamos com 2 projetos para aparecer aqui, tem alguns que não tem esclarecer ainda de algo que tem falta algumas assinaturas. Só para a gente acabar de organizar os outros comissões. Em votação, requerimento do vereador Bartolomeu. Os vereadores que estiverem a favor, permaneça a comissão. Suspenso os nossos trabalhos por 5 minutos, até 16 horas. Ó, o Renato está certinho. Quem quiser lanchar lá, pode ir, viu? Tem lanche lá.